habilidades essenciais para empreendedoras digitais. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Antes da gente entrar nas 6 habilidades essenciais, eu queria explicar, contextualizar vocês da importância da gente olhar para as habilidades que a gente já tem, olhar para as habilidades que a gente precisa desenvolver e entender no contexto em que a gente se encontra quais são as habilidades essenciais, como por exemplo no contexto digital. Quando a gente traz a nossa carreira para cá, é muito comum que isso aconteça para muitas profissionais de não pararem para pensar, elas só pensam qual post eu vou fazer hoje, como que eu vou vender o meu serviço, como eu vou alcançar mais clientes, mas não pensam nas habilidades que precisam ter para realmente potencializar suas carreiras nesse espaço. E isso acontece pela dificuldade de muitas de enxergarem essa semelhança entre uma carreira tradicional e uma carreira no digital. Não uma semelhança exatamente, mas do potencial que tem quando a gente olha para as nossas habilidades, do potencial que isso tem de nos alavancar aqui nesse espaço, de nos impulsionar, de realmente fazer com que a gente esteja fazendo bons movimentos e não movimentos vazios que não fazem sentido para a nossa vida e para a nossa carreira. Porque só pensar no post que eu vou fazer hoje, eu não estou me desenvolvendo de verdade. Quando eu não paro para pensar num contexto geral das habilidades que eu estou desenvolvendo ou que eu preciso desenvolver, vocês conseguem compreender essa diferença na prática? Quando a gente está numa carreira tradicional, numa empresa onde a gente quer crescer, é muito comum, e ainda mais porque a gente tem líderes que nos apontam isso, que nos digam, olha, essas habilidades, tu tem essas habilidades que tu precisa desenvolver, ou que nos digam a importância de desenvolver determinadas habilidades. Mas aqui nesse espaço, no espaço digital, poucas pessoas param para falar sobre isso, param para pensar sobre isso. E é importante que a gente se comprometa com essas habilidades, que a gente se comprometa com o nosso desenvolvimento pessoal, porque esse desenvolvimento pessoal, ou seja, nos tornarmos uma pessoa melhor, mais madura, mais capaz, capacitada, com mais autoestima, mais autoeficácia, melhor profissional a gente se torna. Então é por isso que hoje eu decidi trazer aqui para vocês as 6 habilidades essenciais e que vocês podem começar a desenvolver diariamente, a se comprometer em desenvolver. Habilidade número 1, autogerenciamento. Mais uma vez, em comparação com a carreira tradicional, quando a gente está, por exemplo, num CLT, onde a gente tem líderes, pessoas que nos apontam o que esperam da gente, ou, enfim, a gente tem compromissos não só com a gente, mas com outras pessoas, uma reunião, uma entrevista, enfim, que a gente tem compromissos com outras pessoas, com o nosso chefe, com o nosso líder, com os nossos colegas, é muito mais fácil que exista esse gerenciamento porque ele não vem de nós. Na verdade, há quem nos gerencie. Mas quando a gente quer empreender e quando a gente quer trazer nossa carreira para o digital, aqui especificamente também com quem é CLT e quer em paralelo trazer a carreira para o digital, então eu sou CLT até às 6 horas da tarde, 6 horas, né, 6, sei lá, trabalho 8 horas por dia e eu quero também trazer a minha carreira para o digital. É importante que eu desenvolva essa capacidade de autogerenciamento. Ainda mais porque eu vou talvez ter menos tempo do que uma pessoa que está 100% dedicada a isso. Então, eu desenvolver essa capacidade de estabelecer uma agenda, um compromisso comigo e honrar esses compromissos comigo, mais do que isso, ter esse autogerenciamento inteligente, que eu me preocupe, que eu me ocupe em pensar em como anda a minha gestão do tempo. O que eu tenho feito com o meu tempo, como eu tenho me gerenciado, se eu hoje não tenho seguido uma agenda, não tenho colocado compromissos na agenda, eu só honro os compromissos que são, por exemplo, com os meus clientes, com os meus pacientes, e os que são comigo e com o meu negócio eu não honro, pode ser que eu esteja falhando aí no meu autogerenciamento, porque se esse é um pilar importante para o meu negócio, para minha carreira, provavelmente seja uma falha minha. Esse gap de desenvolvimento dessa habilidade. Porque, mais uma vez, se eu só honro os compromissos que eu tenho com os outros, então, mesmo que você seja hoje 100% empreendedora, não esteja num CLT, e você só honra de verdade os compromissos que tem com os seus clientes, com os seus pacientes, mas quando é hora de parar para planejar o teu semestre, ou quando é hora de parar para planejar a tua semana, os teus processos dentro da tua carreira, dentro da tua empresa, dentro do teu negócio,
quando tu não para pensar isso, porque, primeiro, não abre espaço na tua agenda ou não tem uma boa gestão do tempo, o tempo que tem, que poderia estar fazendo isso, prefere ficar rodando redes sociais, só um exemplo, mas pode ser mil e outras coisas, há um gap, porque não há um bom gerenciamento. A segunda habilidade é comunicação, que não podia faltar aqui, como a gente está nesse espaço, é importante que a gente desenvolva a comunicação, isso é um fato. E aí tu pode estar pensando que hoje eu realmente vejo que eu não tenho uma comunicação bem desenvolvida. Tem um ponto importante que eu quero compartilhar aqui com vocês em relação às habilidades como um todo, que inclusive o Martin Seligman cita isso, que é em relação à habilidade versus esforço. Há uma expectativa de que para desenvolver uma habilidade a gente precise simplesmente só eu fazer ou me comunicar e eu vou desenvolver, né? Hoje eu me dedico a estudar, amanhã eu me dedico a aplicar e depois de amanhã eu já sou expert em comunicação. E não é assim que funciona na prática. Na verdade, existe então essa equação, né? A gente pode chamar assim, para que a gente dedique tempo. A gente precisa de tempo. Então é o quanto de tempo eu dedico para isso. Quantos vídeos eu gravei até que eu realmente me tornasse boa, ou que eu realmente percebesse uma curva de aprendizagem. Quanto tempo eu tive que dedicar a edições, por exemplo, até que eu realmente identificasse uma curva. Esse é só um exemplo. Quanto tempo eu tive que me dedicar a escrever até que eu realmente percebesse uma curva de desenvolvimento. Então, é não esperar que eu vou hoje assistir um curso sobre comunicação, amanhã eu vou aplicar e depois de amanhã eu vou ser expert. Eu vou realmente ter grandes resultados dessa habilidade. Eu preciso de tempo, eu preciso de dedicação, tempo dedicado a essa habilidade para que eu realmente a desenvolva. Lembre sempre disso. E não abra mão de estar sempre em exercício dessa comunicação, aprender, por exemplo, técnicas de comunicação, comunicação não violenta. Queira saber como se comunicar melhor e não deixe de aplicar, de colocar em prática para realmente perceber esse desenvolvimento. Terceira habilidade, capacidade de se adaptar e aprender. Não dá para a gente negar que sim, esse espaço, as coisas mudam muito rápido, as estratégias mudam, a gente precisa junto com isso estar atento ao que se adapta a nós também, ao que realmente nos cabe, mas sem se fechar para o novo, porque as coisas novas que surgem, elas podem trazer oportunidades e a gente precisa estar disponível a aprender, como por exemplo com as inteligências artificiais. Algumas pessoas simplesmente se jogaram como se fosse uma caixinha a se enfiar e se colocaram ali de uma maneira a se atrofiar a criatividade e a qualquer outro movimento fora dali que possa acontecer. Mas quando a gente está disponível a aprender, a se adaptar, a gente quer aprender sobre aquilo ali e como a gente pode aplicar e não só, sabe, como se aconteceu com a inteligência artificial de só copiar e colar as coisas que vêm dali. Não, mas como eu posso otimizar, como eu posso usar para impulsionar a minha criatividade, impulsionar o meu negócio e não só querer se enfiar nas coisas, mas sabe, usar para potencializar as nossas ideias, o nosso negócio, as habilidades que a gente já tem, como a gente pode usar como um braço nosso, um assistente nosso. Aqui não só falando da inteligência artificial, que a gente esteja atento às coisas, mas nessa atenção eu destacaria também a importância da gente saber o momento de desacelerar para que a gente consiga observar e tomar a melhor decisão frente a essas mudanças tão rápidas. Mas isso não significa se fechar para mudanças de maneira nenhuma. Então é a capacidade de se adaptar quando há necessidade e a capacidade de aprender com o novo. Quarta habilidade, resiliência e constância. Mais do que talento, o que faz com que uma empreendedora permaneça é a capacidade realmente de permanecer apesar dos dias difíceis, apesar das dificuldades e dos fracassos no meio do caminho. Não há, eu garanto aqui a vocês, não há quem esteja nesse espaço, não há uma empreendedora sequer que tenha uma carreira apenas de sucesso. Há sim fracassos pequenos, grandes, fracassos de diversas dimensões em qualquer carreira empreendedora. A gente esperar que haverão apenas dias bons e dias de grandes resultados é fadar ao fracasso. Por quê?
que acontece? Se eu tenho essa expectativa que é irreal a qualquer fracasso ou qualquer tropeço no meio do caminho, que não precisa necessariamente ser um grande fracasso, qualquer tropeço no meio do caminho, eu vou me questionar e eu vou desistir. Então, eu preciso compreender como que anda essa minha percepção em relação ao fracasso e ao sucesso, a como eu venho alimentando essas ideias em mim. Quinta habilidade, inteligência emocional, para que a gente consiga fazer com que tudo isso aconteça dentro de todas essas habilidades, a gente precisa da inteligência emocional. Ela nos dá a capacidade de compreender as nossas emoções, compreender também como as nossas emoções reverberam nos nossos comportamentos, como a gente tem deixado isso acontecer, ou como a gente pode dominar mais disso, como a gente pode fazer com que, por exemplo, a nossa comunicação realmente seja uma habilidade bem desenvolvida, porque se eu não tenho inteligência emocional para entender, talvez, que eu vá ter nesse processo alguns tropeços, se eu não tiver inteligência emocional para isso, eu não vou me manter comprometida a desenvolver qualquer uma dessas habilidades. E a sexta, mas não menos importante, estratégia e visão de longo prazo. Primeiro que começar a pensar nas habilidades já nos dá essa visão de longo prazo, porque a gente não está pensando só no resultado imediato, a gente não está pensando só no post que eu tenho que fazer hoje, no vídeo que eu tenho que postar hoje, mas no longo prazo, no nosso desenvolvimento. Além disso, é pensar em movimentos que vão nos colocar no jogo de longo prazo, movimentos, comportamentos e alimentar esses pensamentos também de longo prazo. O que é um pensamento de curto prazo? É eu deixar que, por exemplo, um vídeo que não alcançou 1000 visualizações me impeça de continuar postando. Um vídeo que não alcançou 1000 seguidores me impeça de permanecer publicando, me impeça de permanecer compartilhando, porque não tem um propósito por trás. Se eu não tenho esse propósito por trás que me faça me comprometer com esses objetivos e essa visão de longo prazo, eu vou simplesmente abrir mão porque não vai estar me dando um retorno imediato. E eu preciso ter essa visão de longo prazo. Quando a gente fala de digital, por favor, não se apegue ao curto prazo. E é o mais comum de acontecer. É realmente querer só as coisas de curto prazo, porque foram alimentando ideias divulgadas e disseminadas de que tudo no digital acontece rápido demais. Que não só as mudanças acontecem rápido, mas o crescimento sempre vai ser rápido. Mas não necessariamente, depende também da dedicação e não só da dedicação, tá? Um ponto importante aqui. Depende das habilidades, depende sim do tempo dedicado a isso, da estratégia e essa visão de longo prazo. Mas ainda assim a gente precisa ter esse cuidado com que resultados rápidos que a gente está querendo. Porque o rápido para um que fez 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias, pode ser diferente de para outra pessoa que está indo no seu próprio ritmo porque é o que quer, porque é o que faz sentido. Ou porque ainda está dando os primeiros passos. A gente tem que ter esse cuidado também na comparação, porque essa comparação ela nos tira a visão de longo prazo. Para muitos, para quem está começando e quer já só o resultado rápido, vai aos poucos perdendo essa visão de longo prazo. Então, cuidado. O que eu quero dizer aqui não é não queira resultados. Queira resultados, mas não abra mão da sua visão de longo prazo. Pense também nos resultados de longo prazo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, que tu esteja realmente comprometida e olhando para cada uma dessas habilidades de maneira a começar a aplicar, a se desenvolver diariamente. Como a cada dia tu pode fazer pequenos ajustes para realmente estar comprometida, como por exemplo, no autogerenciamento, todos os dias olhar para a tua agenda, todos os dias parar e perceber para onde está indo o teu tempo, se comprometer de verdade. Caso tu queira se desenvolver comigo, eu vou deixar aqui embaixo o link para que tu possa acessar e saber como e qual o serviço é o mais adequado para o teu momento. Te convido também a já se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá no Instagram, que também vai estar aqui embaixo.